O que ajudou muito, e aí nós vamos para o papel do clero, vamos dizer assim, papel do clero na Revolução de 1930, tem uns dados muito interessantes. Porque, como eu disse anteriormente, o clero não simpatizava com a República Velha. No meio do caminho, antes de estourar a Revolução, um pouco antes de estourar a Revolução, ocorreu o assassinato do João Pessoa, lá na Paraíba. Isso, inclusive, ajudou a incendiar, a exaltar os ânimos dos conspiradores. João Pessoa, que era da oposição, governador da Paraíba, era aliado do Getúlio Vargas, foi assassinado por elementos ligados ao governo. Isso gerou uma comoção nacional. O presidente Washington Luiz ameaçou intervir no estado da Paraíba. E aí o clero se pronunciou oficialmente pela primeira vez naquele ano. O Dom Adalto Aurélio de Miranda Marques, que era arcebispo da Paraíba, rezou uma missa campal para que o presidente Washington Luiz desistisse de intervir no Estado. Estamos aí em meados de 1930, um pouquinho antes de estourar o levante armado. E ele próprio, o bispo Dom Adalto, assinou um manifesto das câmaras municipais de todo o Estado e das associações comerciais, tentando dissuadir o presidente Washington Luiz de intervir no estado da Paraíba. Então, esse assassinato político foi uma espécie de Sarajevo, como diz o próprio Góes Monteiro no seu livro. Esse assassinato político foi uma espécie de Sarajevo da Revolução de 30. Se antes faltava um pretexto para iniciar o movimento armado, o cadáver de João Pessoa forneceu esse pretexto. Gerou um ambiente de comoção nacional. O levante começou, portanto, no dia 3 de outubro de 1930, com Góes Monteiro saindo ali à frente das tropas do Rio Grande do Sul, e outras tropas se movimentando a partir do Nordeste e Minas Gerais, de maneira previamente combinada. Facilitou muito, né? Em Minas Gerais, por exemplo, facilitou muito. Aí você vê a intervenção providencial do clero. Em Minas Gerais, quase que teve luta, porque havia lá uma unidade do Exército que queria permanecer leal ao governo federal, né? O 11º Regimento de Infantaria, em São João del Rei, e não queria passar para o lado dos revoltosos, dos rebeldes. E aí, o líder das tropas insurretas, que era o coronel Aristarco Pessoa Cavalcante de Albuquerque, enfim, pediu ao bispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, arcebispo de Mariana, que atuasse como emissário junto ao 11º Regimento e convencesse aquela unidade a depor armas. E funcionou. Foi uma coisa assim providencial. E o movimento triunfou em Minas Gerais, praticamente sem mortos, graças à intervenção de Dom Helvécio Gomes de Oliveira, que ajudou as forças rebeldes a convencer aquela unidade do exército a passar para o lado de cá, para o lado da revolução. De modo que não houve confronto armado em São João del Rei. Em 15 de outubro de 1930, aquela unidade depôs armas.
Então as tropas rebeldes foram se aproximando do Rio de Janeiro, liquidando algumas resistências localizadas, que o Góes Monteiro escreve no seu livro de maneira mais ou menos pormenorizada. E aí ocorre o movimento pacificador. O que foi o movimento pacificador e qual foi o papel do arcebispo Dom Sebastião Leme, que tinha acabado de assumir a arquidiocese de São Sebastião. O Dom Sebastião Leme havia assumido em abril de 1930. Então era bem recente que ele estava no cargo. Então, quando chegou mais ou menos o final de outubro, mais especificamente 24 de outubro, o presidente Washington Luiz recebeu um ultimato dos comandantes das Forças Armadas que estavam no Rio de Janeiro. O general Tasso Fragoso, o general Mena Barreto e o comandante da Marinha, que eu não estou lembrando o nome agora, os três comandantes das Forças Armadas, lá no Rio de Janeiro. Naquele tempo só tinha Exército e Marinha. Só tinha Exército e Marinha. E não tinha aeronáutica. A aeronáutica foi criada em 1941. Mas os comandantes das Forças Armadas, lá no Rio de Janeiro, perceberam que não era possível mais resistir ao avanço das tropas que estavam chegando, estavam se aproximando da capital. Eles também não estavam nem um pouco afim de defender o governo. Ninguém estava afim, a verdade é essa, ninguém estava muito afim de defender o presidente Washington Luiz, muito desgastado. Os registros que eu encontrei a respeito do Washington Luiz indicam que era um homem sem muita flexibilidade, e não era uma figura muito simpática, por assim dizer. Então, os comandantes das Forças Armadas, para evitar um banho de sangue quando as tropas rebeldes chegassem na capital, eles decidiram, por iniciativa própria, depor o presidente, intimá-lo a entregar o cargo, porque a partir daí eles assumiriam interinamente e entregariam a presidência da República para o Getúlio Vargas quando ele chegasse à capital. Eles queriam poupar o Rio de Janeiro, enfim, de uma defesa fadada ao fracasso. Eles levaram esse ultimato para o presidente Washington Luiz. O problema é que o presidente não queria ceder. O presidente Washington Luiz achava que era possível resistir e sustentar o seu governo. Ele não queria entregar o cargo de jeito nenhum. Então, os comandantes se entreolharam ali, resolveram chamar um amigo do presidente da República, o Maurício Lacerda, pai do jornalista Carlos Lacerda. O Maurício Lacerda era maçom, e aí eles pensaram, bem, o Maurício Lacerda é maçom, o Washington Luiz também aí vamos ver, né, se funciona, né, maçom com maçom, vamos ver se ele consegue convencer o presidente a renunciar. Conversa vai, conversa vem. Washington Luiz não quis entregar o cargo. E aí os três comandantes, né, ali pensaram, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Aí lembraram, vamos pedir socorro ao cardeal Sebastião Leme, que é uma figura muito respeitada, né, líder da Igreja Católica. Talvez, diante dos argumentos do cardeal e da autoridade moral do cardeal, o presidente da República se convença a deixar o cargo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Anos depois, o general Augusto Tasso Fragoso publicou, e na verdade quem publicou foi o filho dele, né? Um depoimento que ele tinha guardado ali, que foi publicado na revista Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Eu tenho esse depoimento que foi publicado,
vou disponibilizar, que é uma narrativa muito pormenorizada, muito detalhada do que se passou ali nos bastidores. O sufoco que foi para convencer, ou melhor dizendo, forçar o presidente Washington Luiz a deixar o cargo. Inclusive tem a foto que mostra Washington Luiz sendo escoltado pelo cardeal Sebastião Leme, fora do palácio ali, presidencial, de modo que quando as tropas do Getúlio Vargas, do Góes Monteiro, estavam se aproximando da capital, do Rio de Janeiro, o presidente da República já havia partido para o exílio, ex-presidente, agora já havia partido para Portugal. Quem estava ali no controle da cidade eram os comandantes das Forças Armadas, a tropa